Estamos de volta em mais um episódio do nosso, do meu, do seu e do nosso Podnis. Quanto tempo, estava com muita saudade de vocês. E para tudo isso e mais um pouquinho, hoje o assunto vai ser super especial. O nosso convidado, ainda nós não vamos mostrar um suspense que rufam os tambores aí do nosso Podnis. A gente precisa já falar da melhor pipoca prêmio do Brasil, é a Pipoca Milô. Eles são de Belo Horizonte, mas entrega no Brasil inteiro. Eu amo a Pipoca Milô, então você pode adquirir, já seguem eles aí no Instagram, Pipoca Milô, ou pode colocar aqui na descrição desse vídeo do nosso episódio de hoje, que vai ser muito especial, eu tenho certeza. Eu quero que a gente vai mandar diretamente para você todas as informações necessárias, vários sabores, Pipoca Milô, a pipoca prêmio, a pipoca queridinha do Brasil. Bom, para começar o nosso episódio, deixa eu comer uma pipoca Milô aqui, ó. Olha o barulhinho. Que delícia. Segura. O nosso convidado, além de amigo, é um homem de Deus, carrega uma essência na adoração. Ele é também compositor, pai de 2 filhos lindos, marido, ministro do Evangelho. Eu estou aqui diretamente com Rafa Tavares. Seja bem-vindo, Rafa. Deus abençoe. Aí. Deus te abençoe, mano. Seja muito bem-vindo, viu? Prazer, pastor Diniz, de estar aqui, né, no Podnis. Glória a Deus. Tivemos uma noite muito especial no domingo, né? Foi. Esteve servindo. Nós vamos falar disso também. Isso, vamos lá. Mas é um prazerzaço estar aqui. Obrigado pelo convite. Já pegaram aí prazerzaço, pô, todo meio carioca, meio despachado, 3. Bom, o Rafa, já pra gente começar, você é mineiro, carioca ou os dois? Como é que é? De onde que de fato é a sua origem? Conta um pouquinho pra gente. Eu já me considero mineiroca. Que fica na divisa. Isso, fica na divisa. Na verdade, eu sou nascido e criado em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Sim. Né, mas há 10 anos eu moro na cidade de Além Paraíba, que é divisa com o Rio. Ou seja, de um lado da ponte eu estou em Minas, de outro lado da ponte eu estou no Rio de Janeiro. Sim, e Além Paraíba, na verdade, fica mais perto e pro centro do Rio de Janeiro do que para Belo Horizonte, né? Exatamente, fica muito mais perto. Glória a Deus. O Rafa, eu tive a oportunidade de conhecer ele lá em Miraí, quando eu preguei, o Rafa fez o louvor, né? E eu vi assim, como que Deus usa a vida do Rafa. Ele vai cantando uma canção, se chama medley, né? Que você vai emendando uma canção na outra. Exatamente. A gente tem essa característica, né, de fazer alguns medleys e deixar fluir, né? Que o louvor é isso, né? A adoração é isso. A gente deixa fluir a espontaneidade, né, do que Deus vai falando com a gente conforme, né, a igreja está precisando naquele momento, né? A essência. Então, eu tenho por essa característica de ministrar. Uau! Não, chamar ele de pendrive. cara, é um pendrive. Ele canta, ele coloca no modo ali, né, start, e ele não para de cantar. Bom, eu quero já começar o nosso episódio de hoje, o Podnis, muito impactado com a capacidade que o Rafa tem. Além de cantor, você também compõe, né? Você disse para mim que tem mais de 100 músicas que você já compôs, inclusive me mostrou uma, né? Na voz do Lucas Agostinho, que é uma canção sua. E como é que funciona esse seu momento de compositor / cantor, né? Porque são duas coisas diferentes. Tem cantor que não compõe e tem compositor que não canta. Mas tem os dois. E tem o Rafa Tavares, né? Que além de compor, também canta. Mas como é que você divide essas duas coisas? Deus te dá uma letra e ali na hora você começa a escrever, ou você tem ali um dia que você para e fala, cara, agora eu vou pegar papel e caneta. Como é que funciona com você? Então, como o senhor já falou, eu sou muito espontâneo, né, em relação à adoração. Né? Então, vou iniciar lá da onde eu comecei mesmo. Sim. Né? Com 12 anos, eu já pegava aqueles encartes de CD e ficava lendo o nome dos compositores. Que isso, cara? E isso nasceu no meu coração.
Eu fui para o monte e orei ao Senhor. Senhor, se o Senhor deu as composições para o Anderson Freire, Anderson Pontes, Moisés Freitas, né? O Senhor pode, de fato, gerar isso no meu coração. E eu orava nesse sentido, né? Com 12, 13 anos. Com 16 anos, depois de uma conversa com um amigo, desliguei o telefone, fui para o meu quarto e Deus falou comigo assim, de uma forma extraordinária. E funciona comigo na espontaneidade. Quando Deus gera uma canção no meu coração, Ele já gera com a letra e com a melodia junto. E não demora, pastor. Não, eu sei que não demora, eu sou testemunha. Gente, o Rafa veio servir a gente no domingo. Ele ficou lá em casa na segunda para terça hoje, né? E aí, ontem de tarde, o Rafa pegou o violão, sentou lá no sofá e falou assim, pastor, olha isso aqui. Aí eu, pensando assim, ele vai cantar uma música dele. Ele não escreveu e não compôs uma música com o tema da igreja remanescente? Glória você vai até cantar daqui a pouquinho, tá. Você canta ela, ministra. Cara, é um talento, é um dom, é igual Asaf, igual você ler os Salmos de Davi. Cara, uma graça que Deus te deu. Mas se você pudesse escolher entre compositor e cantor, o que queima mais o seu coração? Pastor, é muito difícil de escolher, né? Porque eu acho que uma coisa liga na outra, Sim. né? Aquilo que Deus gera no seu coração é a mensagem que você quer passar, né? Obviamente que eu preferiria ser compositor, porque é uma coisa que vem do céu a nós, sabe? É uma essência que vem do céu a nós e é um momento que Deus quer falar com o seu povo, né? Então, eu quero ser usado, né? Eu não posso escolher entre um ou outro, né? Deus me deu essa graça de estar ministrando, de estar compondo. Então, assim, eu não consigo escolher. Mas se fosse para... não, você só tem uma escolha. A composição, eu sou muito apaixonado. E assim, pastor, eu não forço para compor, sabe? Você fala assim, Rafa, eu quero que você componha, você vai compor uma música com graça, agora. Cara, não é assim que funciona. Sim. É quando a presença de Deus ela invade o meu quarto. É quando a presença de Deus invade. E aí a gente acaba... você pode ver, assim, principalmente na minha igreja, né, nos cursos da minha igreja, às vezes eu tô tocando no teclado, né, fazendo fundo musical na pregação, e tô com o celular, daqui a pouco Deus começa a gerar no meu coração em cima da mensagem, exatamente. Uau. E aí eu começo a digitar, pessoal. Aí você larga o teclado, deixa no... deixa no pad, né? Deixa no pad. Vira aquele som, o fundo musical do Darth Vader, né? Que ele solta ali o grave e o pastor tá lá. E vai embora. Não, mas assim, Deus tem gerado muito no meu coração. Muito bom, às vezes gera em uma conversa, às vezes gera em uma pregação, às vezes gera em uma palavra da minha devocional. Então, Deus tem feito grandes coisas através disso. Glória a Deus, glória a Deus. Assim, uma pergunta, você disse, né? Você é também de uma igreja local, hoje você serve aonde lá? A Igreja Batista Nacional em Belém, Paraíba, pastor Sérgio Pimentel, pastor Glória Adriana, né? Igreja muito abençoada. Você veio da Metodista, né? Isso. Quando eu cheguei em Belém, Paraíba, eu fiquei 7 anos na Igreja Metodista, mas o tempo se cessou. Sim. E aí a gente foi servir na outra igreja. Então, eu costumo falar que eu não tenho placa. Sim. Eu sirvo aonde Deus manda a gente ir. E eu amo a Igreja Metodista, amo os irmãos, Sim. sou amigo dos pastores, né? Mas chega um ciclo, né? Sim. Um ciclo, né, pastor? Que Sim, a gente vive. E recomeça, né? Uma nova Isso, etapa. exatamente. Suas maiores referências hoje no meio gospel, quem seria tanto de compositor quanto de cantor? Bem, de compositor, o Anderson Freire, eu sou fã demais. Ainda não o conheço, mas... Anderson Freire, vem pro Podnis, eu vou chamar junto com ele para vocês conhecerem. Né, eu acho que ele tem uma graça muito grande na vida dele, tanto como cantor quanto como compositor, né? Mas eu vejo ele como uma referência de composição, né? Deus gera canções muito fortes. Tamires Garcia também é
compositora de excelência, né? E cantor, assim, vamos falar técnica vocal, né? Eu sou professor de canto lá em Além Paraíba, né? Técnica vocal, Mari Rocha, que é daqui de São Paulo, ela é perfeita. Ela participou foi ela que participou do reality, não, né? Não. A Mari Rocha, ela era do Raiz Coral, né? Então, ela foi minha professora de canto e eu tenho ela como referência vocal. Isso. Hoje você vê esse meio gospel, infelizmente, assim, um pouco, só para apimentar um pouquinho aqui. Meu Deus. Um pouco tanto saturado no sentido de mais do mesmo, e também um pouco encharcado, né, do comércio por volta. E aí a gente vê hoje essa onda do worship, dessa adoração, né, que as pessoas até satirizam algumas, é muito meme, que é uma nota só. Enfim, o que você acredita que falta hoje, assim, nos altares, os pontos que você destacaria como professor de canto, compositor e cantor? Falta hoje a gente olhar para os nossos pais do passado, tê-lo como referências, ou a gente está entrando dentro de uma onda de vender o que todo mundo canta, então a gente pega uma parte daqui, uma parte dali, junta, põe num teclado e vai. Você sente isso, esse desespero da galera em produzir, mas produzir sem qualidade? Acho que é mais ou menos um caminho que eu estou tentando a gente refletir. Falta muito da essência. Você percebe isso hoje nas canções, igrejas produzindo mais canções e traduzindo menos, né? A própria igreja brasileira escrevendo mais. Enfim, você sente falta disso? Assim, eu sempre costumo falar que o ministro de louvor, ele precisa ser como se fosse um avião, né? Que tem as duas asas. A asa esquerda é a técnica vocal, né? A qualidade do som, a qualidade musical, né? E a asa direita é a busca dele ao Espírito Santo, é o dia a dia, é devocional, né? Para que o avião ele voe, né? Voos altos. Amém. Né? A gente precisa equilibrar essas duas formas, porque o mais importante, pastor, é a mensagem com que você vai passar uma mensagem de verdade, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa equilibrar as duas coisas, né? Tanto na parte instrumental, na parte vocal, na parte técnica, quanto também sermos semelhantes a Cristo em nosso modo de viver. Por quê? A gente veio servir. O Senhor se espantou quando eu cheguei no sábado. Foi. Né? E o Senhor que está falando aqui, não é Jesus. Não, mas... No caso é eu, não sei de onde ele tirou isso, mas o Senhor, né? Muito respeito, né, pastor? Que né? Isso, cara. Você... Eu falei, porque normalmente, assim, ó, agora vamos polemizar um pouquinho. Sim. Falei, Rafa, eu te convidei, mas normalmente as igrejas convidam, aí põe um ministro ali, né, naquele hotel de 5 estrelas, porque ele pede, porque quando você vai, né, não é todos não, tá, gente? Mas a maioria do que você vai entrar em contato hoje, você nem consegue falar com ele, né? Ele tem um assessor. Claro, Tudo bem, não sou contra, eu acho que para organizar a vida do cara. E aí o assessor manda ali um checklist para trazer fulano na igreja. Primeiro que pede um valor adiantado, né? Fala o tipo de hotel que tem que ser, aí tem que pôr gelatina light, tem que pôr danoninho, tem que pôr iogurte, toalha branca, tem que ter massagem, tem que ter videogame, tem que ter alguém, enfim, brincadeiras à parte aqui, mas é quase isso. E aí eu chamei o Rafa, e aí no dia que ele chegou, perdão, um rapaz da nossa igreja foi lá buscar ele, lá na rodoviária, primeiro que ele nem veio de avião, olha pra você ver, 12 horas, mas não é porque eu quis fazer questão, ele sabe da nossa realidade, eu acho que isso é muito bonito também da parte dele, expliquei pra ele, cara, não vai ser pesado, as nossas condições é essa e essa, a gente honrou a vida dele em tudo, mas assim, dentro de uma simplicidade, ele chegou, carregou cadeira, que a gente estava começando, né, e ele serviu a gente, eu falei, Rafa, foi diferente esse convite dessa vez, né. Não, então, pois é, a gente precisa ter em nosso coração que nós somos servos. Amém. Sabe?
independente e caminhar com a simplicidade que Jesus caminhou todo momento. Amém, amém. Né? Então, a questão, né, da técnica e da unção, elas precisam andar juntos. Por que elas precisam andar juntos? Porque senão o piloto que é Jesus, que direciona o caminho, não vai conseguir fazer o avião voar. Uau. Então, quando a gente consegue fazer esse equilíbrio, a gente vai alcançar voos grandes, amém, né? E na direção correta. Amém. Que lindo isso, ouvir, né, de um ministro. E você acha que, assim, um dos fatores, né, que tem atrapalhado esse mundo gospel é a sedução, a fama e ao dinheiro? Você sente isso? A gente perdeu a qualidade para ganhar espaço, o espaço comercial. Então, você como compositor, você se sente seduzido, você está compondo uma música ali profunda, mas você chega numa ponte que ali é muito poética e você pensa, cara, ninguém vai cantar. Igual o nosso amigo aqui falou, né, ele não sabe o que é atalaia. A esposa dele orou, que é uma mulher de Deus. Uma piada interna aqui. Mulher de Deus orou a atalaia e falou, o que é atalaia? Minha avó fala. Então, assim, a gente é seduzido em não colocar a essência. Você passa por isso? Quando você está compondo? Assim, eu acredito não vai vender, cara, não vai ter visualização, mas é profunda a parada. Eu acredito que a gente precisa, de fato, descomplicar muitas vezes para o pessoal entender. Sim. Uma letra simples, né, mais profunda, é importante e é mais fácil para todas as categorias de pessoas entenderem. Obviamente que a galera fala assim, quando estiver compondo não pode ser um refrão extenso, não pode ter palavras assim, palavras e tal. Mas aí a gente vê o seguinte, que quando Deus quer fazer, não importa. Amém. Ele usa até a música mais complicada, ele usa a mensagem porque ele quer se comunicar com a igreja. A gente pode ver, né, aquele exemplo da Aimee, né? Eu participei do Dom Reality. E o que você achou do que ela cantou ali? Né? Porque foi um burburinho na época, né? Teve muita gente apoiando, inclusive eu segui e tal ali na hora, eu queria conhecer, não sabia quem era. Mas eu também vi que tinha muita crítica, como se ela estivesse falando de coisa que ela não vive, ela é inexperiente. Tipo assim, eu não entendi muito as críticas nesse sentido, sabe? Ela juntou a realidade dela cultural para dentro da canção e não cantou um hino congregacional. E ao mesmo tempo ela estava num reality, o que tornaria a ideia muito voltada à hipocrisia. Pô, ela está denunciando. Tá, para você, o que você achou ali da apresentação, da letra, do conjunto? Bem, eu a conheci, na verdade, porque eu participei desse reality, né? E é uma menina muito de Deus, pastor. É uma menina muito de Deus, pelo que eu senti. Não a conheço profundamente, mas eu acredito que ela utilizou dessa ferramenta para passar a mensagem que Deus tinha ordenado para ela. Amém. No quarto dela. Eu creio nisso. Né? Então, assim, independente se a música é congregacional ou não, porque, um exemplo, a gente, obviamente, a galera quer vender, então vai fazer música congregacional. Mas eu acredito que na visão da Aimee, não importa isso. Importa ela passar o que Deus gerou no coração dela. Né? E isso fez a diferença e, obviamente, sempre haverá críticos. Sim. Por mais que você faça coisas boas ou coisas ruins, né? Sempre haverá aquela crítica. Mas eu acredito que Deus usou naquele momento. Quem não suporta ali, o processo não vive o propósito. Exato. Deus deu um chacoalho. Um jargão. Muitas pessoas pensaram, né? Refletiram sobre a letra. Muito. Fazemos campanhas para nós mesmos, cara, eventos para nós mesmos. E ela tá mentindo? Tá nada. Gente, seja sincero, tá mentindo? Né? É lógico que a gente não pode generalizar. Exatamente. Tem muita igreja fazendo ação, tem muita igreja pensando em missões, mas não tá raro isso?
Seja sincero. Por isso que o Podnis, a gente aqui quer quebrar tabus. O nosso advogado é Jesus Cristo. Então, né, a gente quer quebrar tabus e a gente não tem medo de falar o que precisa. Eu acho que a gente está vivendo, Rafa, 2 extremos. Uma cultura ainda de uma igreja que não abriu os horizontes para um apoio nos ministros, né, de conservar a essência, porque normalmente o ministro, para ele ter tempo igual você, normalmente ele precisa viver da obra. Exatamente. Aí a igreja acha que, né, um pão com salsicha no final para o cara resolve o problema dele, né? Dormir na casa de tangue, ralo que só, né? Você já viu aquelas tia da cantina que vai rodando aquele sucão assim, ó, e serve até na concha, né? Aí a gente tem esse extremo. Eu entendo a simplicidade da igreja, mas a gente também às vezes honra outras áreas da igreja e esquece dos ministros, correto? Exatamente, eu já dormi na casa de cachorro. Ele falou aqui que já dormiu num canil, uma vez ele foi servir, eu também, Rafa, por isso que eu compartilhei com você, eu sei o que é a sua dor, né? Eu já dormi dentro de carro. Olha só, para né? fazer a obra. O pastor combinou uma coisa e acabou que, não, eu esqueci, não tem jeito, não tem como. Isso quando você não tá cantando ali, né? Dormir O dentro da microfone igreja. vira tipo daquele cara do Racionais, né? Que fica bem assim, né? A estrutura de som. Enfim, gente, nós não estamos aqui criticando a igreja simples. Pelo contrário, nós amamos. Jamais. Esse é um extremo, você concorda? Ainda existem ministros de louvores que não conseguem viver. Ele tem que trabalhar de Uber, não que isso é um demérito. Se a gente for trazer aqui, o Rafa vai falar, a ideia do levita, que hoje não tem, porque precisa ser da linhagem de Levi, receber o dízimo, viver da casa do Senhor e não ter propriedade, porque não adianta só falar que é levita e só viver do altar, mas não ser do altar, porque o levita mesmo, porque o levita hoje sobe, vai para o backstage, some na hora do culto e fala que é levita, né? A palavra levita vem da linhagem levítica, né? Então os levitas tinham que trocar os pães da proposição, acender o candelabro, cuidar do dízimo que entrava, limpar a casa, não podia ter propriedade no nome dele, ele tinha que viver para o Senhor, porque Deus falou com a tribo de Levi que ele seria a porção deles, né? Aí eu acho que o povo entendeu assim, não, levita não precisa comer, levita não precisa, né, viver. Só que hoje a gente já está vivendo um outro extremo. Eu acho que parece que a gente não consegue viver em equilíbrio. Aí o outro extremo hoje, o levita, né, o ministro de louvor só vai, como eu falei, se tiver hotel, se a banda dele for, aí para ele a banda dele vir, é 20 mil, 50 mil, aí, entende, cara? É uma coisa assim, surreal. Eu não estou dizendo e desmerecendo que o ministro deva viver do evangelho, mas enriquecer por causa do evangelho, sem servir a igreja, cancelar uma agenda porque a igreja só consegue dar 10, mas o cachê dele é 20, é errado, Rafa? Muito errado. Por quê? Lá vai ele, ó, metendo no fogo, né? É isso, Rafa! Então, gente, obviamente, como o senhor falou, o senhor, né? O Senhor Jesus. Como você falou, né? A gente precisa estar mais preocupado com pessoas do que com si próprio. Obviamente, quando você vai carregar o seu músico, quando você vai recarregar a sua produção, você tem um custo, tem uma despesa, Sim. porque, um exemplo, os músicos vivem disso, né? Exatamente. O problema não é cobrar. Eu também não vejo problema nisso. O problema não é cobrar. O problema é o o supervalor, né? Sim. O problema é o supervalor, um valor absurdo. É a motivação por trás, por né? trás, exato. A motivação do supervalor. Né? Porque você precisa, obviamente, né? Você está dedicando todo o seu tempo. Concordo. Os instrumentos Isso é são bíblico. caros, Sim. né? Que eles carregam, o tempo, né? A distância. Mas o problema é você só pensar nisso, né? E não pensar no E você acha que hoje a galera tá muito só pensando, assim, eu não vou generalizar, mas pensando em fazer música para entrar no hype, as canções, e aí
aí aparece uma Aimee que denuncia, e aí, poxa, cara, você não vai ficar ouvindo uma música no Spotify que te chama de pecador, né? Só se a pessoa amar muito Jesus ou se ela for masoquista, gostar de apanhar, né? Mas assim, a Bíblia também nos denuncia. Agora eu vou apontar um caminho aqui de um compositor que você gosta. Eu gosto muito da voz dele. Mas algumas canções, como por exemplo, a gente já vai polemizar, não vou te colocar contra ele não, fica tranquilo. Quando o Anderson Freire, acho que aquela música dele, Você é um espelho, é dele? Sim, sim. Que reflete a imagem do Senhor, bíblico. Não chore se o mundo ainda não notou. Aí eu já começo a ficar preocupado. Porque, por exemplo, o mundo não notou. Porque o mundo, de fato, ele não nota. O ponto é, em que momento a gente canta para um novo convertido? Em que momento aquela canção é para a igreja? Em que momento é antes da regeneração? E depois... Acho que assim, a galera que vai compor, acho que não pensa nisso. Eu e meu sogro temos alguns embates com aquela música do Diante do Trono. Eu amo o Ministério Diante do Trono, honro muito, né? Eles marcaram a nossa geração, a anterior, e ainda continua marcando. Exatamente. Mas eu falo com ele, ele não canta a parte que se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas, sabe? Aí ele fala que ele não canta essa parte. Eu falo, mas por quê? Porque ele fala assim, se hoje convertido, se o Espírito Santo, né, o Senhor olhar para mim, ele vai ver o Espírito Santo. Então, você entende? Aí, eu acho que eu acho gostoso esse refletir das canções. E aí, eu volto à pergunta. Quando o Anderson Freire escreveu essa música, ele escreveu ela para quem? Ele escreveu de forma evangelística. A gente pode tirar uma licença poética quando ele fala que nós somos ouro de Ofir, só que a Bíblia fala que a gente é pecador. Você entende isso? Você é uma raridade, né? Isso não pode aguçar o ego. Aqui nós estamos teologando a parada. Mas você entende, assim, eu acho que falta da gente... Anderson Freire, nós te amamos, vem aqui um dia pra gente trocar uma ideia, honra o que você carrega. É só uma reflexão, você está conseguindo acompanhar? Sim. O que você pensa disso? Então, eu penso na intenção do que Deus falou com ele naquele momento. Que ele escreveu, sabe, né? que ele escreveu. A gente até poderia, não sei se ele já deu uma entrevista falando da intenção da canção, né? Porque... de repente, para elevar a autoestima, para dizer assim, o diabo fala que você não vale nada. Que também não tem problema. Que não tem problema. Exatamente, a gente tem sentimentos. Então, seria muito interessante ouvir da intenção dele, né? Mas o Rafa, eu quero ouvir o Rafa sobre o Anderson Freire. Não, quem sou eu para falar do Anderson Freire? O Rafa te ama, eu também te amo, e o Brasil te ama. Mas a gente só está refletindo. Eu quero a sua opinião sobre essa letra em si. Bem, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Bíblico aí. Bíblico. Não chore se o mundo ainda não notou. Mas não notou em qual sentido? É isso que eu fico pensando. Porque aí a pessoa pensa assim, poxa, ela pode pensar duas coisas. Não notou no sentido evangelístico, então o mundo ele realmente vai notar, mas também não notou no sentido assim, eu sou o centro do mundo. Eu acredito que não seja... o que ele quis dizer, concorda? Eu também acredito. Não notou porque você não tem... Você é mais raro que o ouro puro de Ofir. Ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Deixa pra depois essa... Não, isso aí. Anderson Freire, por favor, vem aqui. Não é que você tem que prestar conta de nada, não. Você é um homem de Deus. É a intenção, de repente. A gente só está refletindo. Exato, concorda? Isso. Uma outra música aqui, agora virou a parte polêmica, tá, Rafa? Eu tenho um amigo que ele cresceu no sentido de popularizar, de ficar popular na internet. Ele tem uma como é que chama? Me ajuda, Lucas. Quando o cara vai fazer uma coisa no Instagram, que ele vai repetir num quadro.
Uau, um quadro. Ele tem um quadro no Instagram, Rafa, que ele fala assim, avaliando as letras das canções, que é o pastor Matheus Alves, que ele inclusive já veio aqui. Meu Deus. Então ele pega as canções, qualquer dia eu vou pedir ele para pegar uma sua. Por favor. Para avaliar a luz das escrituras. Por que eu acho que isso tem que acontecer? Eu acho que também a gente também não pode incorrer em dois extremos, que é tratar a letra só teológica, porque ela tem uma licença poética. Isso, exatamente. Porque se a gente for seguir também as instruções dessa doutrina, fala pra gente cantar salmos e hinos. Mas imagina a gente cantando aquele salmo de Davi, que ele tá doido para pegar os inimigos. Senhor, me dá os inimigos para eu matar, né? Porque tem salmos que Davi fala, deixa eu cortar o prepúcio dos meus inimigos. Imagina um corinho de fogo, assim. Jesus, põe a espada na minha mão, para eu cortar os meus inimigos pela metade. Né? Imagina a gente cantando isso, desculpa aí os cantores pela vergonha que eu tô passando. Mas você concorda comigo que assim, a gente também tem que ter cuidado em não só teologar através da canção, todavia toda canção precisa apontar para as Escrituras e logo as Escrituras para Cristo. Exatamente. Como é que você lida com composição entre esses dois extremos? Então, eu particularmente amo compor em cima de alguma história bíblica, né? De algum episódio bíblico. Eu sempre faço isso, né? Então, eu não tenho muito problema com essas questões de, tipo assim, você é lindo, você é maravilhoso, você... Não, porque eu sempre aponto alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai ministrar uma canção, você vai ver a minha identidade musical. Uau. Eu acho que tudo que foge da Bíblia não é louvor. Meu Deus. Repete aí de novo. Tudo que foge da Bíblia não é louvor, é uma música. Meu Deus, olha isso. E é exatamente isso, cara, o que eu penso. Não é louvor, era uma música. Porque louvor é atribuir elogios. Atribuir elogios a Deus. Né? A gente tem diversos viés de louvor. Né? Por exemplo, tem louvor para quando você está triste, né? Mas tem o louvor central, que é o mais importante. É o que exalta o nome do Senhor. Amém. Que coloca Jesus no centro. Sim. Esse é o mais importante. Obviamente que a gente tem cultos específicos. Cura da alma. Uhum. Eu tenho louvor para cura da alma. Mas eu preciso atribuir esse louvor ao que está escrito na Bíblia. Ou seja, o remédio Exemplo. O remédio para sua alma já foi liberado pelo grito, está consumado. Amém. E por suas pisaduras, você é sarado. Condenação não há. O remédio da sua alma já foi liberado, Amém. Está consumado. Então, eu preciso ter esse cuidado no momento em que eu vou compor. Né? Não eu vou te curar. Sim. Não só isso. A gente entende todos os viés, a gente entende que tem momentos específicos que você precisa... É na dificuldade que o meu Deus opera milagres. Ei, filhão, levanta. Sim, e me ensina como é ser um vaso cheio da unção. Eu vou ser como Davi. Eu vou lançar a pedra e o gigante vai cair. Eu vou clamar com fé. Enfermidade vai sair. Pois não há nada impossível. Lucas 1,37. Pois não há nada impossível para o meu Deus. Eu tomo posse do que é meu. Uau. Ou seja, uma das minhas canções é essa, né? Existem canções que precisam... Sim. Né? A gente precisa, né? De fato, em momentos que eu estou triste, eu vou chorar na presença do Senhor e, obviamente, eu vou compor alguma coisa. Acho que o que eu estou entendendo, o que você está dizendo não há problema e partes das canções também apontar para um socorro. Sim. Para um refrigério. Para uma ajuda de Deus. Ou às vezes celebrar. Ou incentivando, quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Vai dar certo, vamos embora. Mas precisa ser pautado em Bíblia. Isso aí, cara. Igual, por exemplo, pautado teve aquele louvor que ficou muito conhecido, que eu até ouvi, a galera, eu vou até defender aqui o meio pentecostal, que é muito criticado. Exato. Em todos os viés.
tem muita gente pentecostal, eu me considero pentecostal, e aí a gente vai misturando, põe todo mundo também dentro de um cesto só, né? E aí a gente acaba incorrendo em erros também, em generalizar. Eu vejo muita gente falando que os louvores pentecostais não são cristocêntricos. Mentira, isso é uma falácia. Depende de qual cantor, louvor que você está falando. Vou dar um exemplo aqui de um cantor pentecostal, de uma canção pentecostal que é muito criticada, e eu concordo com a crítica dela. E que eu não critico a cantora, porque eu gosto de outras canções dela, que é a Damares, da época. Já sei até qual é. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vira tipo assim, se você pega essa parte separada e isola, parece uma vingança. Sim ou não? Soa como uma vingança? Sim, soa. Mas ela tem outras canções que são lindas. Outras canções que são lindas e que apontam para Cristo. Aí eu acho que ela sofreu muita retaliação. A retaliação que eu falo não é nem do diabo, não. É de pessoas, de crentes mesmo. Ok, eu acho que ela deve ter aprendido alguma coisa com isso, né? Mas tem muitos corinhos de fogo, né, que eu amo muito e que é Bíblia pura, cara. Tem um que eu gosto que conta a história do profeta, que ele conta, né, sobre a vinha. Acabe, que estou aqui para te dizer. E aí ele canta, cara, a história ali daquele momento de Acabe com o profeta, a vinha. E aí, cara, eu acho isso lindo. Tem corinhos, tem canções pentecostais que é Apocalipse puro, né? Apocalipse puro, tem Bíblia pura, quase a Bíblia falada, né? Então tem muito louvor pentecostal abençoado, mas também a gente tem que ter cuidado, né? Com alguns louvores que, né, você está sendo atacado, mas fica tranquilo que Deus é quem vai destruir os seus inimigos. E não que isso não seja uma verdade, mas qual inimigo? O sogro, a sogra, o pastor, alguém que falou mal, né? O vizinho, o Lucas. Vai lá, né? E pega quem que falou. É esse inimigo? Aqui, vai né? lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de. É aí, gente, Minas, né? Eu acho que todo compositor, eu até vou agora trazer isso. Em defesa. Não em defesa, mas eu até agora vou utilizar mais isso, né? Porque às vezes a gente pega na emoção, lança a música e vai, né? Mas eu acho que todo compositor precisa ter um revisador teológico. Beleza? Fala de novo. Todo compositor precisa ter um revisador teológico. É isso. Outra pessoa de fora, pautada na teologia, na Bíblia, para que ele possa falar, ó, esse ponto aqui tá legal, mas isso aqui foge da Bíblia. Muito bom. Entendeu? Eu vou levar. E a pessoa ser humilde para reconhecer. Exatamente. Né? E aí, tá legal, como é que... Mas também eu acho que pode ter uma licença poética. Sim. Tem não algum momento ali que tem uma licença poética, né? Claro. Uma licença poética, eu falo assim, não foi 100% teologicamente ali, mas foi o momento da pessoa e Deus também. Mas nada que fira as escrituras. Isso aí. Entendeu? Nada assim que fira as escrituras. Eu acho que pode ser, né? Você precisa ter. Então, não só fazer, mas ter esse cuidado também do que a gente vai lançar. E, obviamente, que isso vai refletir nas pessoas que vão escutar. Caraca, Sim. eu tô escrevendo isso aqui, mas eu preciso ter aquele pensamento. O que a pessoa vai pensar, o que ela vai entender dessa letra que eu estou escrevendo. Então, isso é muito importante. Uau. Agora, uma pergunta que eu tenho, que pode ser a dúvida de muitos aqui também, Rafa. Por que o ministro de louvor não assiste culto? Nem todo. Bem, eu assisto. Você é raridade. Meu Deus, aleluia. Mas assim, parece que a galera sobe. Você sente isso, cara? Sinto. Eu, como ministro do evangelho simples que sou, eu percebo isso. Às vezes a banda é grande, eles terminam de cantar, de adorar, eles somem da igreja.
Né? Aí você vai ver, tá lá no backstage. Não estou dizendo que isso também é ruim, porque às vezes no backstage eles estão lá assistindo o culto por uma TV, né? Mas nem sempre, às vezes tá lá brincando, piada e o culto, aí depois eles ligam no modo culto de novo e volta. Não é, aqui não estou generalizando. Sim. Ok? Tem que falar isso sempre. Mas você percebe isso? Descompromisso, o cara... descompromisso não existe, não. Como é que fala, Lucas? Me ajuda, Lucas. É alguma coisa desse sentido aí. A pessoa não tem aquele compromisso, sabe? Descomprometido. Chega atrasado, tem a ideia do baterista ser garanhão. O guitarrista briga com o baterista. Agora virou um negócio assim que, graças à tecnologia, né, todo mundo conversa. Só que quantos cultos a gente não está pegando conversa de gente que está ali assim, aumenta, abaixa, aí sai no PA da igreja, né? E vira aquele caos. Sobre isso, falta um pouco do ministro também amar a palavra, ele entender que ele é parte daquele culto, que ele está prestando um culto ao Senhor também. Eu acredito que tudo vem do caráter do adorador, né? Eu Quando tento você pôr o Rafa tem na parede, mas ele só... o caráter do adorador. Faca na caveira. Meu Deus do céu. Então, tudo tem do caráter do adorador. Do que ele entende o que é ser músico, evangélico, de Deus, homem de Deus. Porque antes de ser músico, você precisa ser um homem de Deus. Antes de ser cantor ou cantora, você precisa ser um homem e uma mulher de Deus. E quando você tem isso enraizado no seu coração, você vai ficar atento a todos os momentos do culto. Eu fico chateado quando tem aquela palavra, agora vai vir a melhor parte do culto, que é a pregação. A pregação é muito importante, mas eu acredito que tudo se conecta ao louvor, o momento da oração, o momento da oferta. O culto todo é a melhor parte porque a gente está tentando dar o melhor para o nosso Deus. E realmente eu tenho observado. Você quer ver? Eu sou líder de louvor, tá? Na minha igreja local. Tento passar a minha visão. E a gente percebe que, principalmente a galera instrumental, está mais preocupada com a técnica do que com a sensibilidade do que o culto está gerando naquele momento. Sim. Né? E como eu sou muito espontâneo, né, eu falo assim, gente, a gente vai ministrar essa canção, porque tem tudo a ver com a palavra, tem tudo a ver com o que está acontecendo nesse momento do culto. Não, mas essa canção a gente nunca cantou, que não sei o que. A gente não sabe tocar direito, cara. Vamos na orelhada que vai dar certo. Se você estudou campo harmônico, você vai saber resolver isso, né? Meu Deus. Então, assim, a gente tenta trazer. E tem levita também, pastor, que não sabe adorar sem o instrumento na mão. Ele tá preso. O cara fica perdido. Sim. Se você não coloca então ele na escala... Ele só toca, né? Virou automático, né? Então, assim, eu falo, os meus meninos que tocam comigo, a minha banda que toca comigo, uma das coisas que eu prezo, galera, ninguém vai sair, vai todo mundo ficar aqui na igreja. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente vai ficar conectado porque não acabou o nosso trabalho. É isso. Nosso trabalho é servir. Amém. Né? Então, a gente precisa estar conectado, porque quando está todo mundo conectado, dá sintonia, Deus né? derrama a unção dele, cara, e a é diferente dele, quando o e louvor... muda pessoas. Amém. O louvor ali aponta para Cristo. Uma outra coisa, você acha errado, por exemplo, um cantor cantar uma música que ninguém conhece no culto e só ele cantar, vira uma apresentação? Ou você acha que cabe em alguns momentos? Bem, culto, no momento do culto. Porque assim, você vai no show do cara, o cara pode cantar o que ele quiser, né? No evento. Mas no culto, você acha que o líder de louvor, que é o maestro ali, ele tem que levar a banda e a igreja adorar, ou ele só pode adorar e a igreja vê ele adorar? Como é que você vê isso? Qual que é a maior responsabilidade do ministro? foi o que eu
sempre falo, né? Falo muito sobre a questão de equilíbrio, né? A gente teve um momento muito especial no culto lá no sábado, no domingo, né? Na verdade, no domingo, que eu falei assim, nesse momento do culto, é o momento que eu preciso envolver o povo, né? Levar a adoração. É muito mais fácil você levar, né, a conectividade com canções que já existam, né, canções que já congregacionais e tal. Mas isso não é uma regra. Por que não é uma regra, pastor? Porque se você sentir o toque do Espírito, sim, né, de ministrar uma canção que é sua e que Deus gerou em você, é porque tem um propósito naquele momento para ser estabelecido. Às vezes uma pessoa estava precisando daquela mensagem, sim, em que você vai, né, obviamente, cantar naquele momento. Obviamente, quando você... eu fiz lá no domingo. Eu ministrei as canções que a galera conhecia, tal. Aí veio o momento da sua palavra, sim, aí veio o momento da oferta, né, da ministração de oferta. E no momento da ministração de oferta, eu fui lá, joguei uma canção minha, sim, para a galera começar a se conhecer. Eu achei legal, inclusive foi eu que pedi para fazer isso. Exatamente. Se conectar, né? Não é errado. Isso depende muito da sensibilidade, né? De como a igreja... Você já chegou numa igreja e o pastor falou assim, você preparou um repertório, o pastor falou assim, ó, você vai tocar essas aqui. Já, você chegou assim com a único, a marca da promessa e Deus do impossível. Aí o pastor chegou assim, ó, você vai tocar outras. Já aconteceu de você ter que mudar todo o repertório ali a pedido do pastor? Já, sim. Inclusive, uma vez foi muito engraçado, né? Tava passando o som, né? A gente chega cedo para passar o som. Aí eu tava naquela canção. Eu navegarei, que é forte, no oceano do Espírito e ali adorarei. Aí beleza. Aí o pastor depois chegou no meu ouvido e falou assim: ô varão, não canta essa canção não. Eu falei, mas por que, pastor? Qual que é o problema dela? Eu não gosto. Só isso. Eu não gosto dessa canção. A igreja é do varão. Aí eu falei, pastor, Deus ministrou dessa canção no meu coração a semana inteira. Não, mas a canção Gênesis 1 purinho, Atos capítulo 2 e Joel 2. Mas, aí eu falei assim, pastor, mas me explica por que o senhor não gosta dessa canção. Ele não me explicou. Pois é. Eu falei, então, pastor, eu posso nunca mais voltar aqui, mas eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Melhor agradar a Deus do que os homens. Mas também é um equilíbrio, né? Tem coisa que dá para você mudar ali. Sim, se fosse uma letra questionável... Sim, questionável, beleza. Passou, tudo bem, mas essa não é, né? Não tinha problema nenhum. Se ele quiser cantar ela, porque ele então não ele canta, né? Ele não gostava da canção, né? mesmo. Ele não gostava da canção mesmo. Quando mas e quando cantou, fluiu, tá? Fluiu. Olha aí, ó. Tá vendo, gente? Como é que é importante ser sensível ao Espírito Santo. Lógico que ele não desrespeitou o pastor. Não, jamais. Eu conheço ele, né? Não, eu falei, pastor, eu até perguntei para ele, se o senhor quiser, eu troco a canção, tá? Eu troco a canção, mas Deus ministrou no meu coração. Aí ele falou, não, então pode. Então beleza, vai. Pastor sensível, então legal. Mas também não explicou por que não gosta, Não explicou né? por que não gosta. Entendi. Tem disso, vocês devem viver muito disso também, né? De alguns impasses ali, né? Tem. Agora, e o ministro que ele é chamado para cantar e ele prega? Não. Vou te falar. Cara, o ministro que rouba também, né? Tempo do outro. Não, 30 minutos ou 4 canções. Aí ele começa... Você lembra de um meme que passa um cara cantando, acho que ele estava na prefeitura, aí ele entra para cantar, ele fala, e Danal, e aí ele falava assim, solta o cabo, e Danal não soltava, e Danal pegava o cabo, né? Mas não tem nada a ver, Danal não é um episódio, solta o cabo, Danal é do navio, né? Do barco, né? Solta o cabo, Danal. Ele achou que Danal era um personagem bíblico. Você já viu esse mesmo? Você já viu isso? Já vi, foi muito engraçado esse Então, meme. é o ministro querendo pregar, ele foi chamado para cantar.
Eu acho que ele pode também. Tem dois extremos, né, Rafa? Sempre tem. O ministro que só canta também, não dá nem boa noite para a igreja, né? Isso. Eu sempre costumo falar, pastor, que você vai ministrar louvor, as pessoas querem ouvir e querem estar junto com você naquele momento de adoração. O problema é ministrar? Não é ministrar, gente. Mas a ministração, ela precisa ser tiro curto. Porque se ela não for tiro curto, ela fica enfadonha. E vai ter o pregador já da noite. Meu Deus. Entendeu? Então o pregador vai pregar. Então você não precisa tirar o tempo do pregador. Meu pai, olha aí, ó. Meu Deus, foi tão forte, tá vendo? Senti. Você não precisa tirar o tempo do pregador. Você não precisa tirar... Às vezes tem 2 ministros, 3 ministros. Você não precisa tirar o tempo do colega. Já aconteceu comigo uma vez Rafa, vai ser 30 minutos para você, 30 minutos para o fulano de tal. Eu falei, amém, tranquilo. Quem que vai ministrar primeiro? O fulano de tal vai ministrar e depois você entra. Vai ter uma pausa de 10 minutos ali, a galera arruma e vai. Beleza. O fulano de tal, de vez de ministrar 30 minutos. Quando passou os 30, o pessoal já fazendo assim, ei, acabou seu tempo. Acabou. Ele ministrou 55. Que isso, cara? E aí sobrou quantos minutos? 5 minutos para mim. Né? E aí depois fala assim, foi o espírito, né? Sim, só que tipo qual, assim, né? Era um show, né, de uma cantora grande, não vou falar o nome dela e tal. Não fala? Não. É porque a cantora abriu... Brincadeira, gente. É porque a cantora... Eu só ministrei naquele evento, naquele show, porque a cantora atrasou. Teve um problema no carro e tal, não conseguiu chegar. E no momento em que eu ministrei ali, eu consegui ministrar meus 30 minutos, tá? Sim. Mesmo ele ministrar. Você passou dos seus 5. Não passei dos meus 5 minutos, exato. O cara só tinha 5. Ele tá aqui falando do outro que tinha 30 e foi 55. Sobrou 5 pra ele, falou, já que o outro pecou, eu também vou pecar. Então, tô brincando. Mas é aquela questão assim, Deus me honrou naquele momento, né, assim... Não por conta do atraso, sim, né? Mas é porque a gente já tinha se preparado há meses, né, para fazer aquilo. E, infelizmente, por uma irresponsabilidade, uma insensibilidade do outro, você acaba prejudicando uma outra pessoa. E, na verdade, a gente precisa se unir, né? Porque cada um, Deus deu uma direção, né? Então, eu acredito que não precisa passar, a gente não precisa... de fato, enfadar a galera com ministração. Sim, tem que ser uma ministração leve, tiro curto, e deixar Deus operar. Amém. Obviamente, Rafa, você tem 1 hora para você ministrar. Aí você pode ministrar um pouco mais, né, e tal, mas eu não saio da ideia que você precisa, de fato, fazer uma ministração tiro curto, porque já tem o pregador. Amém. Tá acabando ali o tempo, já acabou, a gente até estourou um pouquinho. Uma última pergunta, Rafa. O que você acha do ministro de louvor que divide a sua profissão tocando, eu não vou nem falar santo e secular, né, para que a gente não incorra em alguns riscos, mas assim, ele servir ao altar, mas também fazer um trabalho dele ali numa noite, né, tocar, enfim, servir esses dois ambientes numa banda de formatura. Para você, como é que é isso? Bem, você vai me colocar nesse fogo mesmo? Nossa, eu acho que essa pergunta é uma pergunta de mais fogo que tem, né, entre a gente, quando a gente troca ideia entre os músicos e tal. Bem, que a galera até fala, eu sirvo secular também, né? Exatamente. Bem, na minha banda eu não tenho essa situação, né? Sim. Eu respeito o trabalho de todos, né? Só que eu preciso ter um cuidado grande quando eu toco secular, porque eu estou em outro ambiente, o mundo espiritual é outro. Os levitas, por exemplo, não podiam fazer mais nada a não ser viver daquilo. Exatamente. Né? Não podia fazer mais nada. Exatamente.
E eu preciso ter um cuidado muito grande com essa questão, com a minha adoração, com que eu vou me comportar. Eu conheço pessoas que trabalham, né, na parte secular e é homem de Deus e sempre certinho, serve a sua igreja local. Legal. E tal. Mas eu conheço também pessoas que se perderam nesse meio aí, entendeu? Sim, que é perigoso, que né? é muito perigoso se você não está bem com Deus, se você não se conhece. Nós tivemos aí recentemente, né, um exemplo, dois exemplos disso que Sim. estiveram. Que não faça. Se você não se conhece, eu vou não citar faça. o nome aqui porque é um exemplo, não é nem para denúncia, e eu até acredito que Deus é poderoso para salvar aqueles que são seus, né? E em algum momento ela pode voltar, e eu creio, eu oro por isso, que foi a Priscila Alcântara, né? Que ela ministrou nas principais plataformas. Eu lembro que até que o pastor dela uma vez veio a público, né? Porque como ele impulsionou ela, teve que vir falar que a Priscila... Então ela falava que Deus chamou ela para esses dois ambientes. E hoje você olha para ela, você fala assim, ela só está em um ambiente. Sim. Concorda? Concordo, plenamente. Assim, é quase que difícil até, não que ela dependa da minha curtida e de eu seguir ela, né? É difícil até de seguir, a forma hoje como ela... Sem julgar. Eu digo assim, da gente olhar para ela e ver Cristo. Então, hoje eu olho para ela, eu tenho compaixão mesmo. É até para eu guardar o meu coração. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. O outro exemplo era um rapaz que caminhava com ela, que era o marido lá da Sasha, né? O Figueiredo, que João Figueiredo. Aqui. Então, aí você vê a galera, Rock in Rio, não que isso seja um problema, né? Mas os ambientes, como se veste, o que fala, a galera que curte, né? Aí, assim, onde que está não sentar a roda dos escarnecedores, né? E sempre o pretexto, eu estou evangelizando, eu estou levando luz em meio à treva, mas você olha, você não consegue fazer mais separação. Você até percebe de longe uma certa apostasia, um abandono, se for, tomara que seja só temporário da fé, né? A minha oração é para que todos eles voltem mesmo, e sempre haverá espaço para qualquer um, inclusive para nós, né? Em achar que nós somos melhores. Mas esses exemplos também precisam ser apontados. O apóstolo Paulo, em vários momentos, ele disse assim, fulano me abandonou, Lucas ficou, o outro tendo amado este presente século, ele também apontou, né? Jesus falou para alguns discípulos, eles foram porque não são dos nossos, porque se fossem dos nossos eles tinham permanecido. Então, assim, não é julgar, não. A Bíblia também, ela tem momentos que, né, nós percebemos na carta de Corinto, no capítulo 5, o apóstolo Paulo falou assim, tem um jovem no meio de vocês que ele está prostituindo com a mulher do pai dele. Tira ele da igreja. Imagina se essa moda pega. Meu Deus. Aí... A pedrada acabou que esse pastor tudo. não toma. Então, esses cuidados, né? Existe um limite, você acredita, que o ministro ele pode dialogar entre o evangelismo dentro da cultura e sem se contaminar com ela, que é o que Jesus nos ensina. Você vai, mas você não se contamina, você leva a cultura do céu e não deixa a da terra te invadir. Você concorda com isso? Você acha que o ministro tem que lidar com isso até que ponto? Bem, eu acredito que a gente precisa guardar o nosso coração. A palavra diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá. Então, a partir do momento que a sua intenção e de fato proclamar o evangelho e as pessoas estão percebendo isso, né, em você, se as pessoas, nossa, você é diferente. Não, existem diversos, existe hoje no mundo secular, principalmente músicos, né, cantores seculares preferem músicos evangélicos para caminhar, porque o músico evangélico é disciplinado, tem compromisso, Amém. não tem problema com
com mulherada, com bebida, com droga, com nada, né? Eu já conversei com diversos cantores nesse talento. Não, fulano de tal anda comigo porque ele é diferente. Quando você passa essa visão de ser diferente, você está cumprindo um papel. Só que eu acho perigoso. Eu não andaria nesse caminho. Já diversas vezes recebi convites, mas eu preferi não andar por esse caminho. Eu prefiro... Teve uma vez que é até interessante, pastor. Eu estava precisando muito da grana. Estava precisando muito da grana. E o cara falou assim, não, vem cá, vem fazer um backing vocal num estúdio. Eu falei, beleza. Que música que é? Não, não é música da igreja não. Eu falei, mas beleza, mas que música que é? Ah, do Raul Seixas. Aí eu falei, cara, eu tô precisando demais, eu te agradeço e tal, mas eu não compactuo com as mensagens que ele fala, então eu prefiro não ir. E estava precisando muito, pastor. E, cara, Deus é tão fiel que ele não deixa você perecer em nenhum momento. Amém. Eu rejeitei aquele convite. Sim. E Deus honrou no outro dia. Glória a Deus. Sabe? Então, eu acredito que você é errado, não é errado, aí isso aí vai ficar pro pessoal, né? Cada um com a sua competência, porque cada um lícitas, como diziam os gregos, mas nem tudo me convém. A gente precisa se conhecer. Isso não é bíblico. Ah, Tiago, tá lá em Corinto, tá entre aspas. Tá entre aspas. Uma fala dos gregos. Paulo usou ela. Então, quem fala isso era os gregos. É tipo se ele falasse assim hoje, meu corpo e minhas regras. Vocês não falam isso? É como se Paulo falasse isso. Então, por isso que está entre aspas, né? Ali ele está dizendo, a cultura fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí Paulo usa o contexto da cultura e fala assim, mas eu não me deixarei, aí é a fala dele, ser levado por todas elas. Olha que legal. Rafa, eu queria, para a gente terminar aqui, que você deixasse Deus te usar aí, apresentasse uma canção sua e, por favor, se der tempo de você cantar aquela que você escreveu em 30 minutos, no sofá lá da nossa house, e apresentar para esse público maravilhoso que está nos assistindo. Com vocês, Rafael Tavares, com PH, porque o nome dele é chique, nas plataformas, nos streams aí, Spotify, Deezer, YouTube, internet, Agato, net paga, clandestina, tô brincando, foge disso, mas você encontra o Rafa também nas redes sociais. Ele está também no TikTok, está também no Instagram, está no Kawaii, como é que chama aquele outro? Kawaii, você está no Kawaii também? YouTube. Quais são as redes sociais que você tá, Rafa? Vamos lá, Rafa Tavares Oficial. Rafa Aonde? com PH. Todas as plataformas, Todas? é a mesma coisa. É Rafa com PH. Viu? Isso. Vamos lá. Bora, quem sabe faz ao vivo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele apareça e eu desapareça. Que possamos caminhar na direção de Cristo, sendo semelhantes a Ele. Convém que ele cresça e o meu eu desapareça. Convém que sua vontade seja feita e assim eu obedeça. Como posso eu estar em sua casa e não ser transformado pela sua graça? Do que adianta levantar as minhas mãos se eu não for igual a ti? Se eu não for igual a ti, podes me moldar, eu
podes me moldar, eu me entregarei. Quero ser semelhante a Cristo, porque eu quero andar como Ele andou. Eu quero amar como Ele amou. Me entregar como se entregou. Eu quero ser igual a Cristo. Eu quero ser igual a Cristo. Eu quero andar como Ele andou. Eu quero amar como Ele amou e perdoar como Ele perdoou. Eu quero ser igual a Cristo. Eu quero ser igual a Cristo. E podes me moldar, eu me entregarei. Quero ser semelhante a Cristo. Podes me mudar, eu me entregarei. Quero ser semelhante a Cristo. Andar como Ele andou. Meu Deus. Amar como Ele amou. Seguir os exemplos de Cristo. Que é isso? Meu Deus. Glória a Deus. Imagina um dueto aqui, Débora e Rafa Tavares. Meu Deus, hein? Na próxima vez que eu No voltar a São pandeiro, Paulo, Lucas. Meu Deus. No Jesus. reco-reco, Thiago Diniz. Vai ser sobrenatural. Agora, para terminar mesmo, gente, já passei, tô igual pregador, né? Para terminar agora o sermão, Rafa, ele escreveu a música, né? Ele, acho que 1/3 passou, né? A igreja chama Igreja Batista Remanescentes, se liga nessa letra aí. Vamos lá. Não recuaremos, permaneceremos firme nas promessas do Pai, prontos a renascer. Não negociaremos, a verdade vamos anunciar. Firmados na rocha não podemos vacilar. Corações ardentes, a essência do Evangelho, porque somos remanescentes e com fé vamos avançar. Reconstruiremos os muros derrubados, não escutaremos as palavras de destruição, pois um novo tempo já foi liberado. Reconstruiremos os muros derrubados, não escutaremos as palavras de destruição, pois um novo tempo já foi liberado. Vamos avançar, 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 avançar. Somos remanescentes e vamos avançar. Meu Deus, vou embora. Que é isso? Rapaz! Eita glória! Ó, chama o Rafa para ir na sua igreja.
pro evento. Homem de Deus, você viu aqui, acompanhou, que coisa linda, cara. Glória a Deus. E o mais lindo de tudo é que quem tá aqui, eu posso sentir a presença de Deus, né? Não sei o Lucas que é seco, mas assim, cara, quem é sensível sente a presença de Deus. É porque hoje a esposa dele, que também ministra, foi orar, ele ficou rindo no meio da oração, cara. Então pode ser que ele não sinta, né? A questão da talaia. Mas assim, quem é de Deus sente, não tem jeito, cara. Então, gente, esse foi mais um Podnis. Foi um prazer estar aí com você. Já siga a gente nas redes sociais, acompanhe toda segunda-feira. Deixa eu comunicar aqui a minha esposa digníssima, maravilhosa. Infelizmente ela não está aqui do ladinho, porque ela já está com a barriguinha grande, o Pedrão está chegando, nós estamos poupando algumas coisas, né? Já estamos chegando aí muito próximo da reta final da gravidez, mas em breve ela está de volta aí com a gente. Mas acompanha, comente, compartilha. Rafa, muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente, viu? Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, obrigado. Foi muito importante estar aqui. A gente, né, conversar de coisas do reino, né? Glória a Deus. Coisas de louvor, de ministros. Então, eu acredito que vai abençoar muito a galera aí. Rafa, um doce. Tô zoando, tá? Todo podcast. Diferente com o Diniz. Uma cor. Não, para com isso. Ó, esse foi o oferecimento da Pipoca Milô, a pipoca queridinha do Brasil, a pipoca prêmio mais gostosa do Brasil, entrega para o Brasil inteiro. Segue eles aí também na rede social deles. Muito obrigado, um beijão no coração de cada um de vocês. Se sintam sempre acolhidos aí e nesse ambiente aconchegante. Esse foi mais um meu, o do Rafa e nosso Podnis. Tamo junto, até mais.